Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos, amém? Bom estarmos aqui nessa manhã, mais uma semana que terminou, uma semana que está se iniciando. Então nós louvamos a Deus, porque Deus Ele tem cuidado de nós, Deus Ele tem nos abençoado de uma forma que realmente as bênçãos dele estão sobre a nossa vida. E nós somos gratos, realmente, porque Deus Ele está nos guardando, nos protegendo. E o privilégio que nós temos de poder acordar, de poder levantar, de poder respirar, de andar, isso é maravilhoso. É uma gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele realmente tem feito nas nossas vidas. Nós vamos orar e depois nós vamos cantar um cântico para a gente poder iniciar a nossa, explorando a palavra, nós estudarmos um pouco daquilo que o Senhor Ele quer para a nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça, busque a presença de Deus, que nós possamos neste momento agradecer e pedir a direção de Deus para esse dia, para este culto, e que o Senhor seja glorificado acima de tudo. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui em segurança. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma boa noite de descanso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente nos abençoou com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas nesse dia. Agradecemos ao Senhor também porque o Senhor nos guardou, nos protegeu durante essa semana que se terminou e esse dia que está começando essa semana, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a nossa vida, ó Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus incomparável, um Deus tremendo, um Deus do impossível. Nós agradecemos ao Senhor pelos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, no meio da igreja, por tudo aquilo que o Senhor realmente está realizando, ó Pai. Obrigado, Senhor. E pedimos a direção do Senhor para agora, para este culto nessa manhã, que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos ser tocados, ó Pai, que a Tua palavra possa nos vivificar a cada momento, que nós possamos realmente ser diferente, ó Pai, a cada dia, que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas. Nos abençoe e que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, tenha plena liberdade de agir na nossa vida. Abençoe cada irmão, cada família aqui representada nessa manhã, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai. Muito obrigado por tudo, eu peço a Tua direção, orando assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no final, esse domingo e o domingo que vem vai ser o último esse estudo, e no final, no último domingo, eu vou estar encerrando então falando sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida. E esse estudo que nós tivemos aqui, vamos ter durante esses 3 meses, a vida cristã, falando sobre tudo, entregarei, sobre entrega. Então até aqui nós vimos o equilíbrio, ou dedicação, falamos sobre prioridade ou urgência, realidade ou rotina, obrigação ou ministério, falamos sobre o observador, o envolvido e o participante, falamos sobre a liberdade ou escravidão, falamos sobre o amor ou paixão e falamos também sobre útil ou fútil. E hoje nós vamos eu vou começar essa lição hoje, terminar domingo, e no último domingo então eu falará sobre realmente o fruto do Espírito, terminando essa questão sobre vida cristã. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 14. Lucas 14, esse versículo que nós vamos ler é o mesmo versículo que nós lemos no início, na primeira aula, Lucas 14, 33. E hoje nós vamos falar sobre tudo ou nada. Pensando, irmãos, na questão de entrega, pensando naquilo que nós podemos entregar ao Senhor. Lucas 14, 33, a palavra de Deus diz assim:
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo ou nada. Lembra aquela música, Tudo entregarei? Não, consagração. Ela fala assim, ó, a ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos, os meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor. Os meus pés velozes corram a servir-te, ó Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os meus lábios meus, fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia tão somente o teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. De meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor e o meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que o meu corpo inteiro eu possa consagrar. Quando eu pego essa música, ela tem uma letra que dá para dividir algumas coisas aqui para o nosso entendimento. Veja bem, ó. A ti seja consagrada a minha vida ao Senhor. Primeira coisa aqui, minha vida ao Senhor. Quando você começar a cantar e lembrar desse cântico um dia, consagração, então presta atenção. A ti seja consagrada a minha vida ao meu Senhor. Então, a minha vida ao Senhor. Aí fala, meus momentos e os meus dias sejam só o teu louvor. Mordomia do tempo. Nós podemos separar aqui, mordomia do tempo. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor. Mordomia dos talentos. Você tem talentos, suas mãos se movam. E os meus pés velozes corram a servir-te, ó bom Senhor. Mordomia também dos talentos. Caminhar. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar, entrega dos dons ao Senhor. Quando eu penso que a minha voz para o louvor, então o meu dom para o Senhor. Toma os meus lábios fazendo a mensagem proclamar o cumprimento do ide do Senhor. Então, o ide é para mim e para você. Esse cumprimento, quando fala a música aqui, ó, toma os meus lábios fazendo a mensagem proclamar, então eu tenho que ir realmente anunciar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Mordomia dos bens, tudo que é nosso, realmente nós temos que é do Senhor, não esconder nada. Minha inteligência guia tão somente o teu saber, atitude de grande sabedoria. Nós podemos aqui separar. Olha, de meu coração fazendo o teu trono salvador, a aceitação do senhorio de Cristo na nossa vida. Meu amor e o meu desejo sejam só o teu nome honrar, o domínio total do Senhor na nossa vida. E aí, a última frase da música fala assim, faze com o meu corpo inteiro eu te possa consagrar, entrega total. Então, se você pegar esse cântico, você pode dividir ele realmente com coisas profundas para a nossa vida. Então, o cântico ou as músicas que nós cantamos, ela tem uma mensagem profunda. Nós não cantamos por cantar, mas nós temos que prestar atenção naquilo que estamos cantando para a nossa vida, sim, também ser aplicada no dia a dia. Então, quando eu penso sobre a nossa vida, realmente sobre vida cristã, sobre entrega, e eu disse aqui várias vezes que não é fácil você se entregar ao Senhor, não é fácil você viver uma vida cristã realmente, porque você tem que renunciar, você tem que se entregar, você tem que dizer não para muitas coisas, e isso não é fácil.
E chegando aqui então dizer que tudo ou nada, a decisão agora é minha e sua. O que nós vamos fazer daqui para frente? O que eu vou realmente fazer da minha vida? Eu vou me entregar ou não? Eu vou continuar do mesmo jeito ou não? Irmãos, essa é a minha luta. Eu creio que também é a sua luta. Então aqui, esse estudo de hoje e domingo, nós vamos ter a oportunidade, e um desafio para que realmente a nossa atitude possa ser, diante de Deus, tudo ou nada. Eu vou me entregar realmente ao Senhor? Eu vou fazer com que Deus realmente se agrade da minha vida, que eu estou se entregando a Ele ou não? Eu estava lendo e tinha isso é uma ilustração, tinha um piloto então, e ele estava no meio de uma guerra, e ele então, quando foi para combater contra os seus inimigos, e chegou então na metade do caminho, quando ele olha realmente lá para o avião dele, a gasolina só dava para ele retornar e não avançar. Se ele avançasse e perdesse a guerra, ele seria morto naquele momento e então ele morreria. Ele pensou assim, bom, se eu voltar, eu não estou dando tudo de mim para o meu país. Mas se eu avançar e ganhar, eu posso me pousar lá no território do inimigo como vencedor. E ele então decidiu ir adiante. Aquela gasolina que só dava para ele atacar, e se ele atacasse errado, ele morreria. Isso me faz refletir uma coisa. Ele decidiu se arriscar tudo ou nada. Ele disse, eu vou me arriscar para o meu país. Quando eu penso isso, irmãos, para concluir esses estudos, nós podemos realmente pensar se eu estou entregando tudo da minha vida ou parcialmente a minha vida. Se eu estou me arriscando para o meu Senhor ou não. Se eu estou respondendo ao chamado de Deus ou não para a minha vida. Então, quando você olha realmente para a vida cristã e o seu tempo de vida cristã, qual é a totalidade de entrega que você já fez? Como que eu e você, olha para a sua vida, o tempo que você tem de vida cristã, o quanto você já se entregou para o Senhor. Se você pode chegar até aqui e dizer assim, não, tudo eu já entreguei para Deus. Isso é para nós pensarmos. Então observa que se eu faço igual aquele piloto, eu vou me arriscar ou eu vou me recuar? Às vezes na nossa vida, a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Ao invés de prosseguir, a gente tenta voltar. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós não entregamos e nós não confiamos no Senhor. Eu estava, ontem, comecei um curso, e o pastor disse assim, sobre questão, ele estava falando sobre entrega, e aí na reflexão ali que ele levou realmente a pensar sobre o tempo que nós falamos já aqui de comunhão com Deus. Quando as pessoas falam assim, olha, eu não tenho tempo para meditar. E ele fez uma pergunta para uma das alunas, falou assim, quanto tempo deveria nós realmente meditar na palavra de Deus? E aí a moça sentada na frente falou assim, 1h30. Aí ele parou, olhou para ela e disse assim,
A irmã faz o quê? Durante o dia ela falou assim, não faço nada. Aí ele falou assim, tá bom, então você tem tempo. E ele mostrou para um outro lado, dizendo assim, vamos pegar um texto. E foi aplicado ali naquele momento um texto, Salmos 34. E ele leu apenas os 4 versículos e falou assim, agora vamos ler 2 vezes. E ele marcou o tempo. Vamos ler de novo, todo mundo junto. Leu. E ele disse assim, pega um versículo ou uma frase que você vai levar para o seu dia todo e pensar naquilo. Aí cada um pegou, falou o que levaria para o dia todo e pensaria naquilo. Então, aquele momento que ele pegou, ele vai pensar o dia todo, ele disse, agora vamos orar. Pegou cada palavra de cada um, fez uma oração, sabe quantos minutos deu? 4 minutos. Ele disse assim, você nunca pode dizer que não tem tempo para estar na presença de Deus. Quando eu penso que eu preciso entregar também tudo, irmãos, nós precisamos e necessitamos de estar na presença do Senhor. Agora, a Bíblia, ela nos mostra exemplos de pessoas que decidiram algo para a sua vida, tudo ou nada. E nós vamos ver aqui alguns personagens bíblicos que tomaram essa decisão. Tomaram decisão que eu e você diariamente também toma decisão, ou já tomou, ou vai tomar algum dia. Mas o mais importante para nós aqui, nessa manhã, é pensar realmente o que eu estou fazendo da minha vida cristã. Se realmente, como nós vimos algumas aulas passadas, se eu amo a Deus, então eu tenho que me entregar totalmente a Ele. Então vamos ver aqui o que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar sobre essa entrega. Então ela registra inúmeros exemplos de pessoas que responderam a Deus se queria ou não fazer a vontade de Deus. E talvez para que você pense na sua vida também, se vale a pena se entregar ou não para Deus. Então vamos observar alguns desses casos e tirar lições para a nossa vida. Primeiro está lá em 2 Timóteo 4,10. Alguém lê para mim? 2 Timóteo 4,10. Vamos lá. 2 Timóteo 4, versículo 10. Quem achou pode ler. Primeira pessoa aqui, uma vida sem compromisso, Demas. Infelizmente, ele por ter amado o presente século, irmãos, ele abandonou os propósitos de Deus. Agora, observa que isso daqui é uma tentação também para nós, porque nós estamos vivendo nesse século. E aí sim, se você amar também esse presente século, você não vai ver o propósito de Deus na sua vida. Então observa aqui que ele amou, ele desejou as coisas daquele século. E fugiu ou ficou longe daquilo que Deus queria. Então, aqui, uma vida sem compromisso, ela realmente vai nos levar a amar as coisas deste mundo. É o presente século. E olha, nós estamos no século 21, irmãos, são tantas coisas que estão realmente vindo para que eu e você desista de servir a Deus. Eu nunca vi
tanto um bombardeio contra nós para que eu e você não sirva a Deus. E nós somos tentados a isso a todo momento. Então observe aqui que Demas, infelizmente, por ter amado o presente século, ele realmente abandonou o propósito de Deus. Um outro exemplo também de vida sem compromisso, nós podemos ver lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, eu leio para os irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 17. Até o 22 diz assim, olha: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhe e disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aqui nós temos aquele jovem rico. Agora, observa que devido ao apego pelos seus bens, ele não se dispôs a seguir a Jesus. Irmãos, as pessoas estão se apegando às coisas para não servir ao Senhor. E aí, então, não consegue entregar a sua vida. E é interessante esse diálogo aqui entre os dois, né? Esse jovem, ele chega para o Senhor e fala assim: olha, o que eu posso fazer para que eu possa ter a vida eterna? É interessante essa pergunta que ele faz, né? E aí o Senhor fala assim: olha, Deus conhecia o coração dele, já sabia o que ele tinha no coração. E aqui dá para aplicar várias coisas. Quando Jesus fala para ele assim: vai, guarda os mandamentos, ele fala assim para o Senhor: olha, desde criança eu sei. Então não basta estar dentro da igreja, não basta saber os mandamentos, não basta ser religioso, não basta apenas ser isso, você tem que ter uma vida com Cristo. Religião não salva. Ele sabia tudo, ele sabia todos os mandamentos, mas o Senhor disse assim: olha, só falta uma coisa para você. Sabe que falta muita coisa para muitas pessoas, mas apenas uma, para que elas possam entender. E essa única coisa é que as pessoas não querem para a sua vida. E aqui então, uma vida sem compromisso não se dispôs a seguir a Jesus, porque o seu coração estava nos seus bens. O seu coração estava nas coisas deste mundo. Uma outra pessoa que nós podemos ver aqui, lá em 2 Pedro 2,15, nós temos aqui um outro exemplo. 2 Pedro 2,15, diz assim: os quais, deixando o caminho direto, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão aqui amou o preço da iniquidade, irmãos. Foi um outro que não teve uma vida com compromisso. Então, aqui nós podemos ver que ter compromisso com Deus requer alguma coisa. Requer entrega. E se você não se entregar, você não consegue ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Balaão aqui, ele amou a iniquidade. Se você olhar os textos, outros textos que falam o que ele fez, realmente ele amou a iniquidade. Ele induziu outras pessoas a fazerem isso também. Então, uma vida sem compromisso. Quantas pessoas estão vivendo assim? Às vezes nós somos impedidos
de realmente de fazer alguma coisa, mas não devemos dar desculpa para servir ao Senhor. Então, vida sem compromisso. E agora uma vida com compromisso? A Bíblia também dá exemplos disso. Então veja bem, nós temos Demas, o jovem rico, Balaão, e tem vários outros que viveram sem compromisso. Vidas comprometidas, nós podemos ver os discípulos. Lá em Lucas 5, de 1 a 11, os discípulos deixando tudo, seguir ao Senhor. Quando o Senhor chama, eles seguiram. Agora, nós podemos também seguir ao Senhor. Irmãos, Deus, olha, entenda uma coisa, Deus não quer que você dê tudo aos pobres que você tem. Ele não quer que você deixe tudo que você tem para seguir Ele. Não, você dá para seguir ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você faz. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. Lembra quando Deus chama Abraão? Abraão, ele deixa tudo e foi seguir o Senhor, sem saber para onde ia. Quando Deus o chama, por causa da sua fé, ele deixa os seus parentes, deixa a sua terra, né? E realmente para ir em obediência ao Senhor, para aquilo que ele não conhecia. Isso é ter fé, isso é dar um passo de fé. Isso é acreditar nas promessas de Deus. Nós temos também exemplos de vidas comprometidas, aquela viúva, né, que deu tudo o que tinha, demonstrando o valor de Deus para ela naquele momento. Ela se entregou totalmente sua vida e também tudo aquilo que ela tinha, para mostrar que ela dependia do Senhor. E nós? Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Agora, o que esses dois exemplos de vida comprometida e vida sem compromisso, ela possa nos ensinar aqui nessa manhã? Então vamos lá. Pensa, vidas sem compromisso e vidas com compromisso. O que deve ser aplicado na nossa vida? Primeira coisa que você precisa entender: não se deve ficar em cima do muro. Alguém já andou aqui em cima de muro? Quando eu era criança, jovem, né? E a gente andava em cima de... Dá um medo, né? Porque se você errar, você vai cair para um lado ou para o outro. E até hoje é assim, né? Então, irmãos, quando eu era criança, então eu andava em cima do muro. E aí, qualquer coisinha, a gente caía. Era aquela brincadeira de criança. Então, o crente, ele não pode ficar em cima do muro. No Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro a impossibilidade de você estar bem com Deus e com o mundo. Não pode acontecer isso. Ou nós estamos bem com Deus, ou nós vamos estar bem com o mundo. Não dá para ficar em cima do muro e dizer assim: olha, eu estou aqui dos dois lados. Dizem que quem está em cima do muro está mais para o mundo do que para Deus. Então nós precisamos entender que não pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Não dá para servir. Você tem que escolher. Porque você vai realmente servir um melhor, o outro não. Então nós precisamos entender. Tudo é para o Senhor, o nosso Salvador. E nada realmente é para este mundo. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós não vamos servir realmente a Ele, né? Então, irmãos, essa declaração aqui de segui-lo, você não pode estar em cima do muro. Você precisa escolher a quem servir. Nós vivemos uma época em que as pessoas querem seguir a Jesus. E realmente querem mesmo. As pessoas querem e falam de Deus, querem servir ao Senhor, mas não querem deixar a prática do pecado na sua vida. Elas querem viver uma vida dupla. Eu estou servindo a Deus, mas também servindo ao mundo. Olha, eu estou servindo a Deus, mas vivendo uma prática do pecado. Olha, eu estou servindo a Deus, mas eu estou aqui fazendo tal coisa. Irmãos, isso está errado. Nós precisamos decidir se nós estamos deste lado ou deste lado. Ou nós estamos sem compromisso ou com compromisso com o Senhor.
E aí então nós precisamos decidir. Paulo, ele nos exorta a não nos conformar com este século. Romanos 12, versículo 1 e 2. Quando ele fala, olha irmãos, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, este mundo que nós estamos vivendo precisa ser transformado pela palavra de Deus. E aí Deus, ele vai usar a minha vida e a sua vida. Só que essa exortação de Paulo aqui nos deixa claro o senhorio de Cristo na nossa vida. Se você não tiver o senhorio de Cristo na sua vida, você nunca vai transformar o mundo. Você nunca vai mostrar para o mundo quem você é. Porque realmente as pessoas estão vivendo realmente, vou servir a Deus e servir ao mundo. Então não há diferença. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos agir diferente. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos realmente fazer coisas diferentes. Para que o mundo entenda que nós servimos a Deus. Honrá-lo com uma nova conduta de vida e ter o nosso prazer firmado nele, irmãos. Agora, por quê que nós, muitas vezes, não fazemos assim? Porque nós damos crédito para o mundo. Aquilo que é pecado está sendo normal para muitos crentes. E não é normal. Quando a Bíblia fala o que é pecado, irmãos. E nós precisamos manter esse padrão. Então, Paulo aqui ele está dizendo que nós precisamos não se conformar com este mundo. Ele deseja que o crente renova este mundo com a palavra de Deus. Só que, se você observar de alguns anos, há uma inversão de que o mundo está transformando a igreja. Você pode observar isso, que achando que tudo está normal, tudo está certo, tudo pode, e aí vem de fora para dentro, não de dentro para fora. A transformação, irmãos, tem que sair daqui para este mundo. Então veja bem, irmãos, o que Deus deseja ver é a integridade do seu coração, ver que tudo que na sua vida, ela demonstra aquilo que você está ouvindo, que você está praticando na sua vida cristã. Então, é muito sério o que realmente, veja bem o que está registrado aqui em Hebreus 3,14, que diz assim, passamos a ser participante de Cristo, desde que fato nós nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então veja bem, passamos a ser participante de Cristo. Então uma vida com Cristo, essa vida deve ser realmente demonstrada a cada momento, né? Deus ele quer ver a totalidade de compromisso com Ele. Não é parcial, é uma vida totalmente comprometida com o Senhor. Ele diz em Deuteronômio 6,5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, veja bem, se eu amo, nós tivemos essa aula aqui, se eu amo a Deus de todo o coração, é uma entrega total ao Senhor. Então, veja essa entrega. Eu perguntei aquele dia, você ama realmente a Deus? Você ama totalmente a Deus? Irmãos, todo mundo diz que ama. Todas as pessoas falam que ama. Mas será que ama totalmente a Deus? É uma entrega total da sua vida ao Senhor? É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos entender, que amar o Senhor de todo o meu coração é se entregar totalmente a Ele. E é isso que Deus quer. Essa entrega. Os olhos dele estão observando a nossa vida. Os olhos de Deus estão vendo
qual é a intenção do nosso coração? Se nós estamos buscando Ele completamente ou não. Se nós estamos abandonando o nosso eu ou não. O que está prevalecendo na nossa vida? O eu ou Deus? Quantas vezes na sua vida prevaleceu o eu? Eu quero assim, eu faço assim, eu vou assim, tudo é eu, e não a vontade do Senhor. Então, irmãos, se nós pensarmos sobre o abandono do eu, com seus desejos, porque a gente tem desejos pecaminosos, que nós somos seres humanos, pecadores ainda, só que isso tem que ser abandonado. A renúncia, quando Jesus ele fala, olha, vem e segue e renuncia, essa renúncia é diariamente. Renunciar ao desejo, renunciar aquilo que eu gosto de fazer para servir ao Senhor, para ter um compromisso com o Senhor. Isso é uma luta. É luta constantemente na nossa vida. E a vida cristã é realmente uma renúncia. Você tem que renunciar tudo e entregar tudo ao Senhor. Então, chegar até aqui, na sua vida cristã, é começar a pensar o que eu tenho que entregar ou já entreguei ao Senhor. Então, veja bem, eu posso responder com segurança de que lado do muro eu estou? De que lado do muro eu estou? Você pode dizer isso para você agora? Responda você sozinho aí. De que lado eu estou da minha vida? Eu estou com compromisso? Eu já entreguei tudo ao Senhor? Vamos entender, irmãos, que aqui eu não posso ficar em cima do muro. Então responda para você, que lado que você está? Agora, segunda coisa aqui, nós precisamos entender as implicações da minha resposta. Então, veja bem, eu não sei o que você respondeu, se você está de que lado, ou se ainda vai continuar aí, em cima do muro, mas cuidado, porque uma hora vai cair. Então, entender as implicações da minha resposta, porque o Evangelho oferece vida eterna, não é verdade? O Evangelho é vida eterna, é isso que realmente nós podemos ver na Palavra de Deus. Então, quem experimenta esta vida eterna, realmente ele tem, no tempo presente aqui, ele tem uma alegria de servir, de poder dizer assim, olha, eu estava no lamaçal do pecado, Deus me tirou, agora eu estou na rocha, eu tenho uma vida eterna. E essa alegria, irmãos, realmente é para servir ao Senhor. Lembra de Davi, quando Davi ele erra, e lá no Salmo 51, se eu não me engano, ou 53, fala assim, dai-me alegria novamente da tua salvação. Então a alegria, não que ele tinha perdido, mas é por causa do pecado, porque o pecado nos faz entristecer. Então quando eu tenho a alegria da salvação é em servir, é de poder fazer algo na nossa vida cristã. E não foi assim na vida daquele jovem. O jovem rico que poderia ter, naquele momento, a vida eterna, ele pôde deixar escapar pelas suas mãos, pelo um desejo que ele tinha de obter as suas riquezas. Mas Deus não queria a riqueza dele. E eu tenho certeza que se ele fizesse assim, ó, então tá bom, Senhor, eu vou vender tudo. E a hora que ele começasse a sair, Jesus ia falar assim, pode voltar, conheço o seu coração. Mas ele se entristeceu e não quis, porque o seu coração estava na riqueza. Então, ao ouvir de Jesus que deveria realmente vender tudo aquilo, não, ele fez ao contrário. Quantas pessoas estão fazendo ao contrário da sua vida? Quantos irmãos?
Sabe, eu convido pessoas para vir aqui, mas convido mesmo. As pessoas sempre dão uma resposta assim, não posso, ou eu tenho compromisso nesse dia. É tanta desculpa que eu fico assim, meu Deus, será que nós estamos errando no convite? Eu fico me perguntando, será que eu estou errando no convite? Porque toda vez as pessoas falam que não pode. E aí tenta se justificar para servir ao Senhor. Eu muitas vezes, às vezes eu tento justificar por não servir. Eu falo assim, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho... Eu fico falando para a Juliana, Juliana, estou tendo isso. A gente se esconde atrás das nossas desculpas. Então, irmãos, tirar do coração o amor aos bens materiais era o preço para aquele jovem seguir ao Senhor. Ele não suportou isso. É realmente uma verdade, né? Você está falando em cima do muro, eu já uso um senso comum, ou uma palavra que eu falo, você está em cima do muro, você já está no inferno. Porque em cima do muro coloca dúvidas, e Deus não é um Deus de dúvida, né? E eu falo assim, Deus realmente quer saber o seu coração. Ele não quer saber, né, que você tem, ele quer saber, ele te chama, e aí você vai falar para ele, eu vou, eu não vou, né? Como o senhor falou. Igual o povo dos 40 anos, né? Por que eles ficaram? Era dureza do coração. Dureza. Não tinha, eles tinham escolhas. Só que já saíram, já reclamando, né? Viram tantas coisas e reclamam. Imagine nós hoje, né? Que eu falo. Mas a gente mesmo, não só as pessoas do mundo, mas os próprios cristãos hoje, eles dão desculpas. E isso acaba, assim, às vezes cansando, principalmente as pessoas que estão na frente, para trabalhar. Eles falam assim, eu não posso por causa disso, irmão, não dá desculpa para mim, fala com Deus. Não tem que falar e chegar a falar, pastor, né? Irmã, não. É Deus que a gente tem que falar. Porque o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Então, quando a gente se coloca no nosso coração diante de Deus e falar para Deus tirar todos os obstáculos, Deus vai tirar. Mas Ele quer saber onde está o seu coração. E muitas vezes as pessoas que falam, dão desculpas, onde será que está o coração? Não é julgamento, a gente só está falando o que as pessoas pensam. Sim. Ou talvez já seja, não sei. Mas assim, a gente precisa estar com o nosso coração ligado no Senhor. Porque senão a gente fica mesmo. E quantas vezes de terça eu falo para as irmãs, eu não queria estar aqui hoje. Por causa disso, mas eu escolhi estar. Então a gente, não que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Mas a gente precisa às vezes falar o que Deus quer de mim. E muitas vezes a gente vai falhar, como muitas vezes já falhei. Mas a gente precisa estar nessa ligação, né? Que foi quando o Senhor Jesus perguntou para aquele jovem rico, né? Vem? Mas o coração dele estava onde? Na riqueza. E a irmã disse algo importante aqui para dizermos, porque principalmente aqueles que têm ministério, né? A irmã, esposa de pastor, e eu já passei por isso também, as pessoas olham para nós e acham que é obrigação de estar aqui. Não é não? A gente está aqui por Deus, para Deus. Vou dar um exemplo. Acho que eu falei, não sei se eu falei aqui já isso aqui. Às vezes eu faço umas coisas meio doidas, sabe? Agora eu estou mais... Quando o irmão, vou dar exemplo do meu ministério que eu tive lá. Chegava no domingo, como pastor, vou preparar o estudo, eu não sei quem está aqui, uma mensagem, eu não sei quem vai estar aqui. O pastor, ele não sabe quem vai vir. Então, ele prepara uma mensagem, tanto para uma pessoa, se tiver 1000 pessoas, a mensagem é a mesma, certo? Não importa. E aí, então, chegava no domingo, os irmãos não vinham no culto. Eles têm a opção
Aí vinha, pastor, não vim por causa disso, fui passear, beleza, não tem problema. Aí eu disse assim para Juliana, domingo nós não vamos vir também. Ela falou assim, você é louco? Eu falei assim, os irmãos não vêm, eles não é louco porque eu não venho e sou louco. E não vou avisar também. A Juliana falou assim, olha, ela falou assim, me passa cada vergonha, ela fica desse jeito. Eu falei, domingo nós não vamos no culto, nós vamos passear. Beleza? Beleza. Irmãos, semana inteira tem programação, culto na quarta, nas casas, sábado com o jovem, domingo. Peguei minha esposa, fui para o shopping. Os irmãos chegaram para... Mas aí eu pus um pregador, certo? Entenda. Tinha um pregador. Só ele que sabia. Eu falei, e se você falar, Deus já vai te cortar aí no púlpito mesmo, não fala nada. Só prega. Nós fomos para o shopping. Talvez você possa estar aí dizendo assim, o senhor está errado. Mas eu queria mostrar para a igreja, para aquelas pessoas, que nós estamos aqui não por obrigação, é decisão de servir a Deus, abrir mão de alguma coisa. Como você pode pegar sua família e ir para um lugar, eu também posso pegar minha família para um lugar. Aí é decisão, Deus. Quando no outro domingo estava todo mundo lá, todo mundo, pastor, o que aconteceu, o senhor não veio? Eu falei, eu fui passear, fui no shopping. Não, mas o senhor é o pastor. Eu falei assim, uai, eu tenho vida. Entenda, irmãos, o que acontece muitas vezes, não é, a gente começa a julgar, só que a gente tem que olhar para nós, o que nós estamos fazendo também. Então, estar aqui é uma decisão de servir ao Senhor, uma vida com compromisso. Aí você tem que abrir mão de muitas coisas. Essa é a grande diferença, né? Então, entender essas implicações da minha resposta, de que lado eu estou, irmãos, não é apenas tornar-se membro de uma comunidade. Olha, eu sou membro da igreja, agora acabou. Não, não é isso. Nós precisamos entender realmente, cumprir regras para a nossa vida. O chamado que Deus nos chamou, né? É preciso nascer realmente de novo, como a Bíblia diz, nós nascemos de novo. Agora, quem que manda em nós é o Senhor, é o Espírito Santo que conduz a nossa vida, é Ele que trabalha, é Ele que direciona. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. Sabe aquela velha natureza que tínhamos? Se você realmente deixar, ela torna ativa novamente na sua vida. Fica longe de Deus para você ver. Fica sem ler a Bíblia, sem orar, para que as coisas velhas não voltem novamente na sua vida. Então nós precisamos preencher com aquilo que é novo. Nós precisamos entender realmente e permitir que Deus, nessa formação na nossa vida, essa transformação, sabe, constantemente, até a vida do Senhor, nós vamos estar sendo transformados. Ninguém chegou ao topo dizendo assim, não, eu já estou aqui, acabou. Aí, irmãos, nós estamos aprendendo a cada dia e vida de renúncia. 1 Pedro 2, versículo 4 diz assim, chegando-vos para ele a pedra viva, também vós mesmos com pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então, observe que devemos viver buscando santidade. Nós devemos viver realmente uma vida que glorifica ao Senhor. É uma busca constante para realmente crescer. E por outro lado, se você negar a obediência, você nunca vai se entregar totalmente ao Senhor. Então é uma briga aqui que você vai ter constantemente com você mesmo, né? A cada dia. Lá em Romanos 8,6 fala assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então, se você prevalecer a sua carne, você só vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas é o Espírito que precisa ser realmente fortalecido para que nós possamos caminhar em direção. Então, entender essa implicação da sua resposta, que lado que você está, para saber
que não há tempo para perder. Terceira coisa aqui, não há tempo, irmãos, para perder. Nós precisamos decidir agora. O salmista, ele fala no Salmo 95, versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem pessoas que deixam para amanhã. Amanhã eu decido. Amanhã eu decido. Amanhã pode ser tarde. Quando você prega para alguém e a pessoa fala assim: hoje não. Quem sabe amanhã eu vou servir a Deus, amanhã eu vou para a igreja. Eu só falo assim: amanhã pode ser tarde, porque amanhã não pertence a nós. Você pode morrer, eu também posso. Mas hoje você tem que decidir o que você quer da sua vida. E essa palavra, irmãos, ela tem realmente um caráter de extrema urgência quando o Senhor fala. Você tem que decidir hoje o que você quer. Decide hoje quem você vai servir. Não fique em cima do muro. Saia do muro. Comece a servir ao Senhor. Comece a se entregar totalmente ao Senhor. Você tem pelo menos 2 grandes razões para decidir pelo Senhor hoje aqui. Primeira, seja para uma consagração de vida ou para o início de uma experiência nova. Primeiro lugar, viver com Jesus é desfrutar da sua presença. Você quer maior razão do que essa para servir ao Senhor? Olha, primeira razão aqui é desfrutar da presença do Senhor na sua vida. Segundo lugar, não sabemos quando será o fim da nossa vida. Então, eu não sei, então vou servir hoje. Vou decidir hoje. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Está morrendo tanta gente. Eu acompanho nas redes sociais, Orlando está morrendo tanta gente, irmãos. Morreu essa semana um rapaz de 38 anos. Morreu o pai do menino, trabalha comigo, mora lá na vilinha, estava com câncer. Sabe, está morrendo tanta gente, não dá para esperar mais. As pessoas estão tentando adiar algo que ela possa decidir hoje. Então aqui, olha, realmente nós precisamos entender essas 2 coisas. Primeiro, desfrutar da presença de Deus. E segundo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Desfrute desse relacionamento, irmãos. É um grande risco prorrogar realmente a decisão para amanhã. Você vai sair daqui hoje pensando. Ou, melhor, precisa decidir o que você vai fazer da sua vida. Eu vou decidir uma vida sem compromisso ou uma vida com compromisso. E aí requer algo. E aí requer uma entrega. Quero entregar de maneira consciente tudo que há em mim ou não? Para ser controlado por Deus? Porque nós queremos, como ser humano, a gente quer tomar as rédeas, a gente quer seguir, acha que o melhor que nós fazemos é o melhor para a nossa vida. Lá em Provérbios diz, que há caminhos que parecem direito. Tem caminhos que parecem bom. Você olha e fala assim, puxa, isso aqui é o melhor que eu tenho. Esse aqui é o melhor que eu vou seguir. Isso aqui é o melhor que eu vou fazer. Olha, é melhor. Você não está vendo que é bom? E é bom mesmo, porque o diabo, ele engana. Às vezes abre uma porta que você fala assim, nossa, aqui é melhor. Aí você vai ver, não é nada aqui, porque você não pediu direção de Deus. E há muitos que estão indo por esse caminho, que há caminhos que parecem direito para o homem, mas é caminho de morte, e muitos têm morrido, muitos têm levado a sua vida realmente à perdição, porque acha que é o melhor caminho, principalmente quando é jovem. Eu que trabalho lá com muitos jovens, você vê
realmente jovens indo por um caminho, irmãos, que o caminho ou vai levar ele à prisão ou à morte. E aí você vai falar, sabe o que ele fala? Não, é bom esse caminho, é prazeroso. Eu falei, exatamente, só que vai te levar à morte. Mas eles não querem tomar uma decisão de largar tudo e servir ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Reconhecer a obra do Filho de Deus na cruz, irmãos, em meu favor, realmente que o Espírito Santo possa realmente nos transformar a cada dia. Por esses dias agora, né, até domingo, vocês estão vendo aí, hoje é domingo de Ramos que eles falam, né? Aí tá aí. Eu fui buscar a Juliana de manhã no hospital. Mas de manhã, bem cedo, as pessoas estão aí, ó, fazendo algo, achando que aquilo é o melhor para a sua vida. Eu fui no hospital, lá no hospital tem uma capela, né, ali do lado. Estava lotado. Eu falei assim, gente, será que... eu já penso assim, será que morreu alguém? Porque eu cheguei, estava cheio de gente lá fora. Aí eu falei, morreu alguém? Não, aí eu fui entender que era a missa que estava tendo logo de manhã lá, mas estava lotado de gente. Irmãos, as pessoas estão preenchendo suas vidas com outras coisas. E precisa decidir hoje quem que deve servir realmente. Negar isso, servir ao Senhor, ou ficar desse lado? E você? Domingo que vem, eu quero terminar essa lição dizendo assim, ó, decidir tudo e entregar. Irmão, se você não decidir, nós vamos continuar sempre os mesmos na nossa vida cristã. Só que eu posso dizer uma coisa, é luta. É luta. Eu entreguei minha vida ao Senhor dia 7 de março de 2001. De lá para cá, é muita luta para entregar ao Senhor. Relutei, tenho relutado algumas coisas, mas isso não deve, irmãos, fazer parte da nossa vida. Eu não sei o amanhã, então vamos fazer o hoje. Vamos entregar hoje. O que precisa ser entregue na sua vida? Até domingo, você precisa tomar uma decisão. E aí é você. Não é a igreja, não é os irmãos, não é o pastor. Deus não pega ninguém à força. Você tem que decidir. Decisão é sua. É você que vai sair daqui decidindo algo hoje na sua vida. Tudo ou nada. Pensa nisso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar um exemplo aí do que nós falamos? Um exemplo, eu ouvi, né, essa semana tinha uma pessoa que falou assim, não vou mais na igreja não, porque a igreja não abençoa, a igreja não faz isso. Né? Aí uma pessoa que me contou, aí foi esse devido falar assim, a igreja não faz mesmo, quem faz é Jesus. Eu estou lá para ter uma comunhão, para abençoar os irmãos em nome, vamos orar. Mas quem cura, quem abençoa é Jesus. Sim. A igreja está aqui para nós termos comunhão. E não para fazermos o que quisermos, porque a nossa vida não é nossa, é de Deus. Então Ele vai fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que é dele. Então assim, e hoje as pessoas estão assim falando, né, pastor? Nossa, igreja é isso, não sei o quê, e estão indo embora, porque está olhando o quê? Para o homem. E a igreja não vai fazer, são as pessoas que estão dentro da igreja, que servem o Deus vivo, que vai fazer. Ajudar, conversar, mas não
Sim. Nós somos instrumentos, né, para abençoar. E aí as pessoas saem falando, não vou, são escolhas, a gente sempre diz isso, né, escolhas das pessoas. E os cristãos também hoje fazem escolhas, não fiquem em cima do mundo. Foi o que você falou, né, de um lado ou outro. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. E acho que eu já até falei aqui, né, uma vez eu fiz essa pergunta para os meus filhos. Eu falei, ou você vai servir a Deus ou vocês vão servir ao mundo. Infelizmente escolheram servir ao mundo. E que Deus tenha misericórdia, né? A tristeza no coração, com certeza, mas a gente sempre orando, pedindo, né? E que Deus vai fazer um milagre dele no dia que ele Sim. quiser. E as pessoas veem também na igreja hoje como a gente tem os trabalhos e as pessoas veem como ativismo. O pastor sempre fala isso às vezes. Mas isso não é, isso é servir, na minha visão. É servir, tem isso, tem... Se tem domingo de manhã, eu não vou à noite, se tem no sábado, eu não vou no domingo, quarta, quinta, não interessa. Cada um é cada um, eu sei disso. Cada um sabe onde aperta as coisas, eu não sei, mas Deus sabe. Então a gente precisa decidir, como o Senhor disse, a quem eu quero servir de verdade. Porque esse mundo vai mesmo levar Sim. tudo da gente. E leva, né? Eu convidei uma pessoa para vir, sabe o que ela falou? A irmã falando sobre isso, né? Ela disse assim, como que é o culto de vocês? Eu falei, como que é? De que forma? Ela falou assim, não, porque eu gosto de um culto pentecostal. Eu falei, então não vai lá. Porque ela gosta de barulho, movimento. Eu disse assim para ela, olha, se você quer numa igreja barulhenta, você tem que ir em outra igreja. Mas lá nós pregamos a palavra. E ela não veio mesmo. Sabe por quê, irmãos? As pessoas querem aquilo que ela quer achar na igreja. Não a palavra de Deus. Então, é o que a irmã disse. Quem faz a obra? Não somos nós. É Deus que vai agir, é Deus que vai transformar, é a palavra de Deus. Só que o movimento as pessoas gostam. Amém. A gente falou das questões da salvação, as crianças absorveram, teve uma criança que levantou e falou, posso falar? E foi uma gracinha. Então a gente não ficou preocupado com a outra, porque eles estavam ali ouvindo a palavra que eles acreditam. E a gente estava ali falando a palavra que a gente acredita, que é a palavra de Deus, a verdadeira. Então Deus nos usou ali, né? E foi muito bom. Saindo dali no final das 4h30, das 4 e pouquinho, a gente passou pela praça, em cada esquina tinha um altar, uma mesa com pano branco, um santo e uma bíblia, uma vela. Em todas as esquinas da Cunha, então em frente à praça central, tinha um evento gigantesco, nós tínhamos umas 300 pessoas lá, o pessoal vestido com roupas vermelhas, eu acredito que seja a encenação da morte de Cristo. Então Deus cuidou do nosso trabalho naquele dia, naquela hora, naquele momento. Então, para a gente também foi bênção. Amém. E o trabalho não é em vão, né? Eu creio que... Por isso, irmã, é o que eu disse antes aqui. Quando a gente prepara alguma coisa, a gente não sabe a quantidade de pessoas que vão. Então, não importa se tivesse lá 3 criancinhas ou 2, a mensagem é a mesma. É elas que Deus preparou para ouvir. Elas que tinham que estar ali para ouvir, né? Então, olha como o trabalhar de Deus, né? Foram observados, eu tenho certeza, que
que naquele momento as pessoas que estavam lá observou vocês lá, estavam olhando. As pessoas não chegam a falar, mas observam. Então, de uma forma ou outra, foram falar uma mensagem. O que esse povo está fazendo aqui? Mas a palavra foi anunciada, não? Louvado seja Deus por isso. Né? Fizeram essa mesma pergunta que o senhor falou do convite que o senhor fez. Como que é o culto lá na sua igreja? Eu falei. Aí ela disse, tipo assim, o senhor falou, assim, então não adianta não, porque a nossa igreja é assim, 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 prega a palavra, a gente canta, mas a pessoa quer vir, aquilo que satisfaz a Satisfaz, carne. exatamente. E o que ela quer ouvir? Prosperidade, essas coisas assim, ó, você vai isso, isso, ó. Então, você tem que ir lá para Jesus, para ouvir a palavra, e não daquilo que você quer. De repente Deus pode atender o seu pedido? Pode, mas você tem que ouvir a palavra. Sim. Né? Então as pessoas querem ouvir também aquilo que é bom para ela. O rapaz que falou que queria vir aqui, um outro, falou assim, quando eu chegar lá eu posso dar um testemunho? Eu falei assim, não. Falei, depois que acabar, você pode chamar alguém lá no canto e dar seu testemunho. Não, mas lá na frente. Eu falei, rapaz, nem tenta. Eu falei para ele assim, eu falei assim, claro que eu não falei rindo, tudo, mas eu falei sério com ele. Eu falei, olha, lá nós não somos como muitos são assim, então não vai pensando que vai acontecer. E ele não veio mesmo. A única igreja que eles não vieram era aqui, viu, Lúcio? Eles rodou todas as igrejas aí. Eu falei, ó, nem vai, porque não é como vocês querem. Porque as pessoas estão acostumadas a chegar e fazer, não, olha, não vai, que não é assim. Então, aí ele olha para mim, ele só cumprimenta. Agora, ele conversar comigo, agora ele só está falando oi. Eu falei, beleza, não vai, não precisa ir não, né? Então, vai. Agora eu falei para ele, ó, se você quiser ir, chega lá, sentar, ouvir a mensagem, o culto em si, as portas estão abertas para qualquer um. Mas não vai pensando que você vai ter uma palavra lá, que isso não existe lá. Não tem, tá certo? Mas isso é só um comentário. Então, as coisas desse mundo aqui, nós não podemos reter, né? Mas aquilo que nós recebemos de Deus, o galardão que nós recebemos de Deus, a herança com os santos, isso nós não podemos perder. Sim, observação. Mais alguém, irmãos, quer falar? Pastor, eu vejo que as pessoas vêm, a maioria dessas pessoas aí, eles querem estar aqui para receber de Jesus, né? O que Deus pode me dar. Isso, primeiramente, Deus quer dar a vida, né? Vida eterna, né? Vida com Ele, né? E as pessoas, infelizmente, a visão é outra, né? O que eu posso lucrar? O que eu posso, né, viver com isso? E realmente eu falo isso aí até com temor, porque também a gente pode cair nessa mesma área, nessa mesma armadilha. Então, qual a minha intenção? A intenção minha de estar aqui para servir, né? Como o senhor começou com esse estudo, é para servir ou para ser servido? Exatamente. Eles são instruídos, né, a sentar e achar que vai ser sempre receber. Porque o próprio está na frente, ele quer o quê? A prosperidade, a sua vida vai ser sempre do céu. Sim. Então, a maioria já tem esse avivamento aí de querer ganhar sempre mais. Ganhar sem fazer nada, né? Mas, Sempre te perguntar, né, o que o senhor quer de mim? exato, porque é fácil. É fácil, né? É fácil você ganhar, né? Difícil é você fazer, dar. É o que o Senhor falou, né? A melhor coisa é o quê? Dar. Do que? Receber. Então, o prazer, é aí que nós precisamos entender que o prazer é estar em fazer, não no receber. Né? Pastor aqui, e eu já passei por isso, quando ele falou aqui
É humilhante quando nós recebemos algo, não é verdade? Quando vocês passaram por dificuldade. Por quê? Você fala assim, puxa, que ponto. O ser humano, nossa, que ponto. Eu passei por isso também, de receber alguma coisa. Mas a coisa melhor não é dar, não, vou ajudar. E aí as pessoas não entendem isso. Acho que na igreja, no geral, quando se pensa nisso, elas querem só receber e não fazer. É o que Jesus ele ensinou, né? Não vim para ser servido, mas para servir. E dar. Não, olha que interessante. E dar a minha vida. Uma entrega total. Ele se entregou totalmente num serviço, um compromisso que ele tinha com a humanidade, né? Isso é importante. Mais alguém? Então nós vamos orar, finalizar. E irmãos, venha domingo, né? Às vezes eu sei que vai ser um feriado prolongado. Para alguns, não para o pessoal do coral, porque o coral não pode viajar. Vai ter que apresentar, né? Então para aqueles que... Mas se você tiver, venha domingo de manhã, sábado também, né? Ora por isso, nós vamos ensaiar essa semana. Eu creio que vai ser uma grande bênção, né? A apresentação no domingo aqui também. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo nessa manhã. Nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor. E que nós possamos decidir, ó Pai, que lado que nós estamos. Não podemos estar em cima do muro. Não podemos viver uma vida sem compromisso, mas uma vida com compromisso. Ao lado do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, abençoe esses irmãos. E que esses estudos seja realmente uma bênção para a nossa vida, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, realmente sempre olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoe, abençoe esse dia, abençoe o culto de hoje à noite, aos louvores, a Tua palavra que vai ser pregada. Use o Teu servo, que nós possamos ser edificados, ó Pai, e que todo o culto seja unicamente para honrar e glorificar o nome do Senhor. Oramos assim, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a noite, se Deus permitir.